Aos 34 anos, com o corpo marcado por cirurgias e o nome gravado para sempre na história do futebol brasileiro, Neymar jogou uma bomba no mundo do esporte ao revelar que dezembro de 2026 pode ser o fim de tudo. O camisa 10, ídolo de uma geração inteira, declarou abertamente que pode anunciar a aposentadoria ao término do seu contrato com o Santos, deixando torcedores, analistas e a própria Confederação Brasileira de Futebol em estado de choque. A frase que viralizou nas redes sociais em poucas horas foi simples, direta e devastadora para quem torce pelo craque desde os tempos de Vila Belmiro. Pode ser que chegue dezembro e eu queira me aposentar. Vai ser do meu coração. Se você ainda não acompanha este canal, este é o momento certo para clicar em seguir, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, porque as próximas semanas prometem movimentar muito o universo do futebol. Comente aqui embaixo o que você acha. Neymar vai mesmo pendurar as chuteiras em 2026 ou isso é mais uma estratégia para ganhar atenção midiática? A declaração foi dada em entrevista à Cazé TV e rapidamente repercutiu nos principais portais de notícias do Brasil, incluindo o jornal O Globo. O atacante não escondeu a incerteza sobre o próprio futuro e deixou claro que não pretende planejar a carreira com meses de antecedência. Para Neymar, a decisão de continuar ou parar depende exclusivamente de como ele vai se sentir ao final desta temporada. Não há cálculo financeiro, não há negociação em andamento com outro clube, não há projeto de longo prazo sendo desenhado nos bastidores. O coração do jogador é o único árbitro dessa decisão. O contexto em que essa declaração foi feita torna tudo ainda mais dramático. Neymar acabou de retornar aos gramados após um longo período de recuperação. Em dezembro de 2025, o craque passou por uma artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. O procedimento obrigou o atleta a ficar afastado das competições por semanas, acumulando mais um capítulo em uma trajetória marcada por contratempos físicos que persistem há anos. Desde a lesão gravíssima na Copa do Mundo de 2014, quando saiu de maca com uma fratura na vértebra, Neymar conviveu com lesões no tornozelo, rompimento de ligamentos, problemas musculares e agora mais uma intervenção cirúrgica no joelho. O retorno aconteceu no último domingo, em partida do Campeonato Paulista entre Santos e Velo Clube, realizada na Vila Belmiro, em Santos. Peixe venceu por 6-0 e Neymar, entrando no segundo tempo, contribuiu com uma assistência. A recepção da torcida foi calorosa e o próprio jogador reconheceu estar satisfeito com o desempenho apresentado naquela tarde. Consegui voltar muito bem. Estou feliz e tranquilo por ter voltado melhor do que estava antes, afirmou o atacante em entrevista após a partida. A declaração demonstra que Neymar optou conscientemente por prolongar o período de recuperação, suportando as críticas públicas e a pressão externa para garantir que voltasse ao nível físico adequado antes de pisar novamente no gramado. O jogador tem contrato com o Santos até o final de 2026, clube onde iniciou sua trajetória profissional antes de ser contratado pelo Barcelona em 2013. O retorno ao time da Baixada Santista, anunciado no início de 2025, foi recebido com enorme expectativa pela torcida brasileira. Muitos viam nessa volta uma oportunidade única de ver Neymar se despedir em casa com a camisa que o projetou para o mundo. No entanto, as seguidas lesões e os meses de afastamento frustraram parte das expectativas geradas naquele momento. O tema da seleção brasileira aparece diretamente nessa equação. Neymar é o maior artilheiro da história do Brasil, com 79 gols em 128 jogos disputados pela Canarinho. Ele participou das Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018, sendo uma das peças centrais de todas essas campanhas. No torneio de 2014, realizado no Brasil, o craque liderou a equipe nas fases iniciais antes de se machucar e não poder defender o país na semifinal contra a Alemanha, partida que terminou no histórico e traumático 7-1. Em 2022, Neymar jogou o Mundial do Catar, mas a seleção foi eliminada pelo próprio Brasil nas quartas de final, em derrota para a Croácia nos pênaltis. A última partida oficial com a camisa amarela aconteceu em outubro de 2023, durante as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México,
e Neymar declarou publicamente que deseja disputar o torneio. Para isso, precisará convencer o técnico Carlo Ancelotti, o treinador italiano que assumiu o comando da seleção brasileira e que terá a responsabilidade de montar o elenco para o maior evento futebolístico do planeta. O próprio Neymar admitiu que ser convocado representa um grande desafio, levando em consideração o tempo afastado das competições e a concorrência acirrada no setor ofensivo da equipe nacional. A declaração do atacante sobre uma possível aposentadoria em dezembro de 2026 levanta uma questão que vai além do esportivo. Neymar é um dos atletas mais acompanhados do mundo, com mais de 200 milhões de seguidores nas redes sociais. Sua vida dentro e fora de campo sempre gerou repercussão internacional. Uma eventual despedida do futebol profissional marcaria o encerramento de uma era no esporte brasileiro, da mesma forma que as aposentadorias de Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, jogadores que formaram a geração de ouro que antecedeu o Neymar. O Santos, por sua vez, vive um momento de reconstrução. O clube retornou à Série A do Campeonato Brasileiro após o rebaixamento sofrido em 2023 e conta com a presença de Neymar como um dos pilares dessa fase de reafirmação. A permanência ou a saída do craque ao final do ano impacta diretamente os planos esportivos e financeiros da diretoria santista, que precisará definir o rumo do time independentemente da decisão que o atacante tomar. O calendário de 2026 para Neymar está cheio de compromissos. Além das partidas pelo Campeonato Paulista, o Santos ainda compete no Campeonato Brasileiro e em outras competições nacionais. No meio do ano, o jogador espera ser convocado para a Copa do Mundo. A combinação de jogos pelo clube, uma eventual participação no Mundial e o desgaste físico acumulado ao longo da carreira tornam ainda mais compreensível a incerteza que o próprio Neymar demonstra ao falar sobre o futuro. O futebol brasileiro raramente viu um talento da dimensão de Neymar. Sua habilidade com a bola, sua capacidade de criar jogadas do nada e seu instinto goleador colocaram o nome dele ao lado dos maiores da história do esporte. Ao mesmo tempo, a trajetória do atacante foi marcada por críticas, polêmicas, lesões e questionamentos sobre comprometimento e dedicação, a maneira como ele vai encerrar a carreira, se em campo na Copa do Mundo ou em silêncio ao final de um contrato, vai definir grande parte do legado que ele deixará para as próximas gerações. Um ídolo que carregou o peso de ser o próximo Pelé desde os 17 anos merece ser avaliado com equilíbrio. Neymar não se tornou Pelé, mas construiu uma história própria que merece respeito. Agora, com o relógio correndo e o corpo cobrando a conta de uma vida inteira dedicada ao futebol de alto rendimento, cabe ao próprio jogador decidir quando é hora de dizer adeus. O que você acha dessa situação? Neymar ainda tem condições de jogar a Copa do Mundo de 2026 e se despedir em grande estilo? Ou o corpo já deu sinais demais de que chegou a hora de parar? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem também acompanha o Neymar desde o começo da carreira, dê o seu like, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Cada comentário e cada like ajuda esse canal a continuar trazendo as notícias mais quentes do futebol brasileiro e mundial.